O que eu queria saber é aquela história que você falou da cerca, como vocês tiveram a ideia de tentar fazer essa campanha para movimentar o espaço para transformar no centro cultural. Isso nos remete ao início da campanha. Por que surgiu a campanha? Havia, como de resto até hoje, eu imagino, né, que os grupos de teatro da cidade não têm espaço necessário e suficiente para ensaios. Então a grande grita dos grupos de teatro naquele momento era um local para ensaios e apresentações. Bom, nós fomos então levantar esses locais pesquisando na própria cidade, andando pela cidade, procurando ver o que podia ser encontrado. E nos deparamos então com essa coisa abandonada que era a antiga fábrica de tecidos Bernardo Mascarenhas. Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, não é? Muito bem, esse momento de irmos até lá e dos portões olharmos para o que era aquele lugar abandonado e caindo aos pedaços realmente, olhar para ele e ver como ele era e o que podia sair disso, o que podia resultar dessa visita. Então apareceu mesmo a ideia, que eu considero sui generis naquele momento, de transformar a antiga fábrica, que estava num estado lastimável, né, num centro cultural. Então, a história da Mascarenhas começa de uma ideia do Valtinho conversando comigo, e logo depois com o Guemin também, sobre esse espaço, né? Como que a fábrica, a antiga fábrica, poderia ser transformada num centro cultural. Essa foto que eu mencionei é interessante porque ela é uma foto das pessoas, dos artistas. Ali já tinham se juntado outras pessoas naquele momento, mas os artistas, potencial, todos eles, né, olhando para os escombros da fábrica. Ela é interessante por isso, porque as pessoas estão retratadas de costas, curiosamente até a Maíra está na foto, de costas olhando para esse interior da fábrica. Bom, daí para frente, que se aglutinaram mais pessoas, mais artistas, que então acabou indo, como a gente costuma dizer, o bloco para a rua. E desembocou numa campanha, né, e na qual a gente deve mencionar que o Jorge Sanglar foi uma pessoa importantíssima, porque fazendo interlocuções junto ao Juraci Neves, dono da tribuna, possibilitou que essa campanha... jornalismo, não. O Sanglar era jornalista da tribuna. Tá. Então aí ele conseguiu espaço, ele abriu espaço para nós na tribuna, né? Muito espaço. O que nós queríamos publicar sobre a Mascarenhas tinha guarita assim, tranquilo, líquida e certa no espaço da Tribuna de Minas, né? Então foram feitas várias reportagens, várias entrevistas com todos os artistas, com muitos dos artistas, né? O Sanglar é uma pessoa muito articulada e aí, na continuação do movimento, ele conseguiu falar com as pessoas de fora da cidade, que tem projeção nacional e alguns até internacional, Afonso Romano de Santana, Carlos Bracher, nomes mesmo muito importantes no cenário artístico, até mundial mesmo, por que não? E aí então, por causa dessa articulação do Sanglar, que nos ajudou muito, quer dizer, que ajudou a cidade, né? Então houve esse espaço que a tribuna abriu para a campanha. A tribuna imprimiu assim muitos cartazes da campanha, que aí já se chamava Mascarenhas, Meu Amor. Esse nome se deve ao Guemin, a ideia foi dele. E tinha essa publicação de várias entrevistas e tal. E para não perder, para o movimento não desaguar, para ele caminhar, para ele andar bem, o que acontece? Nós fizemos essa campanha e fazíamos o esforço de mantê-la viva, ou seja, publicando sempre alguma coisa sobre a história, sobre a Mascarenhas, sobre o movimento em si, entrevistando pessoas e tal e tal.
E isso culminou quando... Bom, aí quando o Tancredo... era governador, aproveitando, isso, o Tancredo Neves era o governador do estado. Aproveitando a visita do Tancredo Neves a Juiz de Fora, ele foi, assim... foram feitas muitas reivindicações ao Tancredo, entre elas essa. E a gente, muito peitudo, né, conseguiu chegar perto, muito perto do Tancredo, e mostrar para ele a necessidade que a cidade tinha desse centro cultural, do que nós queríamos, e aí então solicitar a ele que desse a parte que cabia do Estado para a cidade. O que acontece? A fábrica praticamente faliu, até onde eu sei. Isso pode estar, tem que depois conferir isso, se historicamente é assim. Muito bem. Imagino eu também que ela deixou dívidas com a União, com o Estado e com o município. A parte do município, no dizer do Tarcísio Delgado, então prefeito da cidade, já estava garantida. A parte da União, o Tarcísio já tinha conseguido, numa permuta com o governo federal, daquele prédio, alguns andares do prédio que foi antiga rodoviária, que foi supermercado Floresta e que hoje tem uma parte da Cesama lá. Aquele prédio, alguns andares foram trocados, permutados com o espólio, com o que restou, afinal, da fábrica Bernardo Mascarenhas, com a União. Então a União acabou... contribuindo nesse sentido, de fazer essa permuta. E ficava faltando, então, a parte do Estado, que o Tancredo, então, depois achou por bem doar ao município, né? Então, a União trocou imóveis, né, parte do imóvel, e o município, generosamente, o Tarcísio, né, concordou que aquilo fosse um centro cultural, e o Estado, então, o Tancredo... doou para o município isso. Daí então o Tarcísio conseguiu verbas e colocou o Centro Cultural de pé, funcionando, etc. e tal. Essa, assim, meio que resumo da história. História básica. Deixa eu gravar mais um pedaço aqui. Eu falava há pouco dessa meio que capacidade profética que os artistas têm em alguns momentos de mais iluminação, digamos, né? Ou de visão, de visão mesmo do mundo, das coisas, da leitura que nós fazemos do mundo. E naquele momento a gente imaginava que esse centro cultural em ebulição, funcionando, com oficinas, com mostras, com espetáculos, enfim, né? E nós verificamos hoje que o Centro Cultural já não comporta toda a demanda que a cidade tem dessa área, né? Ele precisaria ser muito maior. Na verdade, a intenção original era que o mercado também fosse cultural, e a gente ficou meio injuriado com esse negócio todo espaço fosse que todo espaço fosse para a cultura. Nós ficamos meio injuriados com a ideia de que, né, depois, mas mercado ali e tal, e o Tarcísio argumentando que o mercado era parte do povo, que fazia parte, que tinha a ver com cultura também, que não sei o quê, que tinha tudo a ver, que tinha tudo a ver o mercado com a cultura, que não sei o quê, não sei de onde que ele tirou isso, mas enfim. E aquele prédio que onde hoje funciona a Secretaria de Educação também deveria ser destinado à cultura. Então, acho que tem que ser. Tem que tomar aquilo. A secretaria, meio que eles se assenhoraram do lugar, né? O poder público, claro, o poder público se assenhorou do lugar, não é? E foi colocando lá a Secretaria de Educação, como também colocou o mercado, que depois pegou fogo, aquela história toda, aquela coisa toda, mas enfim, esses espaços todos, na nossa cabeça dos artistas, que fizemos o movimento, o sonho era que tudo fosse da área cultural. E vemos hoje, passados
30 anos, quase 30 anos, que nós estávamos com a razão, porque esse espaço já não dá conta da demanda que a cidade tem, né? Quantas vezes a própria Secretaria de Educação mesmo fica em dificuldades para poder fazer lá no Centro Cultural mostras, cursos, oficinas, né? Coisas que são relevantes, que são muito importantes para a cidade. Se aqueles espaços fossem todos eles culturais, não haveria essa dificuldade, né? E eu acho que a cultura teria ganho um pouco mais se nós tivéssemos isso. Agora, há que se lembrar que é cultural no nosso país, que a cultura e a educação são primos pobres dos orçamentos, são primos pobres em todas as circunstâncias em que se fala de política. E a esses dois itens da vida, né, são dedicadas as menores verbas, os menores orçamentos, não é? E ninguém investe nisso. Eu ainda não tenho claro para mim se é porque isso não dá voto, se é porque, né, o povo não merece uma educação melhor, se é porque o povo não merece outra cultura, ou até mesmo se não é porque um povo desaculturado e mal educado não é mais fácil de manobrar. E também, né, não reivindica, não questiona, é isso aí. Né?